Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 5. Já falei muito sobre o tema, o que as pessoas acreditam ser certo e bom de acordo com suas noções. Eu me repeti várias vezes a fim de levá-los a entender que, embora esses temas estejam, em certa medida, longe da verdade e não alcancem a mesma altura da verdade, eles estão relacionados às opiniões do homem sobre as pessoas e as coisas e ao comportamento e às ações do homem. Portanto, não vejam esses temas como não sendo verdades, nem como um tipo de conhecimento ou teoria. Eles não são vazios. As coisas que as pessoas consideram certas e boas, em suas noções, estão sempre nas profundezas de seu coração, controlando seus pensamentos, controlando a perspectiva e o ponto de vista a partir do qual elas veem as pessoas e as coisas e como se comportam e agem. Portanto, essas coisas precisam ser explicadas claramente para que as pessoas possam entender e ganhar discernimento delas e, assim, renunciar às noções de bom comportamento do homem e coisas desse tipo, e nunca mais tratar essas coisas como positivas, nem como os critérios comportamentais para suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e para seu comportamento e ações. Essas coisas não são, de forma alguma, as palavras de Deus, muito menos a verdade. O que vocês precisam fazer é corrigir constantemente o ponto de vista e a postura a partir dos quais vocês veem as pessoas e as coisas e se comportam e agem, ao mesmo tempo em que também examinam constantemente se cada noção e ponto de vista que surge em sua mente está alinhado com a verdade. Vocês devem reverter prontamente suas noções e pontos de vista falaciosos e então manter a postura correta e ver as pessoas e as coisas e se comportar e agir de acordo com as palavras de Deus, usando os critérios comportamentais que Deus exige. Essa é a prática mais básica da busca da verdade. É também um tipo de direção e objetivo da busca, que vocês deveriam possuir quando se esforçarem para alcançar a salvação e viver uma humanidade normal. Já que vocês acabaram de ouvir essas palavras, seu entendimento delas pode não ser tão profundo nem concreto, mas não se preocupem. Após sua experiência das palavras de Deus se aprofundar continuamente e vocês dissecarem e discernirem continuamente as coisas que as noções da cultura tradicional acreditam ser certas, no fim, vocês serão capazes de abandonar as várias alegações da cultura tradicional. Nunca mais vocês avaliarão o comportamento das pessoas de acordo com a cultura tradicional. Em vez disso, vocês avaliarão as pessoas de acordo com as palavras de Deus e a verdade. Dessa forma, vocês terão removido e abandonado completamente as noções da cultura tradicional.
Se você não entende a verdade e só entende doutrinas simples, e se você sabe que os comportamentos da cultura tradicional são inválidos, você pode pensar: eu sou uma pessoa moderna, separada das multidões mundanas. Não sou muito tradicional e estou farto da cultura tradicional. Eu não gosto de observar costumes e ritos enfadonhos. Mas, quando você vê pessoas e coisas, você ainda usa de forma muito natural suas noções passadas para vê-las e avaliá-las. A essa altura, você perceberá que todas as suas alegações sobre ser uma pessoa moderna, que não é antiquada nem muito tradicional e que consegue aceitar a verdade, na verdade, eram falsas e erradas e que você foi enganado por seus sentimentos. Só então você perceberá que seus pensamentos, opiniões e noções antigos se enraizaram profundamente no seu coração muito tempo atrás e que elas não desaparecem imediatamente quando você muda suas noções ou abandona certos pensamentos. Dizer que você é uma pessoa da nova era, uma pessoa moderna, é só um rótulo superficial. É só porque você nasceu numa era e geração diferentes, mas todas essas coisas que são antiquadas e antagônicas em relação a Deus, que são comuns a toda a humanidade, estão presentes também em você, sem exceção. Enquanto você for humano, você terá essas coisas em você. Se você não acredita nisso, ganhe mais experiência. Verá um dia em que você dirá amém a estas minhas palavras. Essas pessoas que não entendem assuntos espirituais e as que são altivas e egoístas pensam: eu tenho mestrado e doutorado. Vivi muitos anos nesta sociedade e tenho sido exposto à cultura e educação da nova era, especialmente a educação ocidental. Como eu poderia ainda guardar essas coisas antiquadas? Tradições são a pior coisa. Eu odeio essas regras sem sentido. Quando minha família se reúne e fala sobre coisas e regras tradicionais, eu não quero nem ouvir. Não se apresse a negar. No fim, virá um dia em que você abandonará essas suas ideias. Você admitirá que não existe um membro mais comum da raça humana corrompida por Satanás do que você. Embora você não tenha aceitado, nem manifestado de bom grado, as noções antiquadas dentro de você, a cultura tradicional e os ancestrais da raça humana o infectaram e o condicionaram com elas muito tempo atrás. Essas coisas existem sem exceção em sua paisagem interior e em seus pensamentos e noções. Por que isso é assim? Porque esses aspectos da cultura tradicional não são simples afirmações, nem são simples ditados ou similitudes. São antes um tipo de raciocínio e teoria. Eles têm o efeito de enganar e corromper o homem. Esses ditados e similitudes não vêm da humanidade corrupta, eles vêm de Satanás. Enquanto você estiver vivendo sob o poder de Satanás, você não poderá evitar ser condicionado, enganado e corrompido por essas coisas.
Agora que você ouviu minhas palavras, você sentirá que todas elas são fatos e a verdade. Quando experimentar estas minhas palavras, você descobrirá que, embora você não goste da cultura tradicional, nem dos costumes e ritos enfadonhos, nem das regras sem sentido, as bases para suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e para seu comportamento e suas ações vêm inevitavelmente do homem. Elas pertencem ao núcleo da cultura tradicional. São coisas dentro da cultura tradicional. Suas opiniões sobre pessoas e coisas e seu comportamento e ações não se baseiam nas palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. A essa altura, você saberá, você será capaz de ver claramente que, antes das pessoas ganharem a verdade, se elas não buscam nem entendem a verdade, então elas carregam consigo o veneno de Satanás, um pedaço de Satanás e os esquemas de Satanás enquanto vivem a humanidade normal mais básica. Tudo que vivem é negativo e é desprezado e rejeitado por Deus. É tudo da carne e nada tem a ver com as coisas positivas que Deus apresenta e gosta e que se conformam à sua vontade. Não existe nenhuma congruência, nenhuma semelhança entre eles. É muito importante ver claramente esses problemas. Caso contrário, as pessoas não saberão o que significa praticar a verdade. Elas se agarrarão para sempre aos bons comportamentos que o homem acredita serem coisas positivas. Assim, seu comportamento e manifestações nunca receberão a aprovação de Deus. Se uma pessoa amar a verdade, ela será capaz de aceitar e buscar isso. Ela verá pessoas e coisas e se comportará e agirá totalmente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Dessa forma, ela será capaz de começar a senda da vida que Deus indicou ao homem. Ver pessoas e coisas e comportar-se e agir totalmente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Essa verdade princípio é extremamente importante e imperativa para o homem. É uma verdade princípio que se deve possuir ao buscar a salvação e ao se esforçar para viver uma vida significativa. Você precisa aceitar isso. Não há espaço para escolhas nesse assunto e não há exceções para ninguém. Se você não buscar a verdade e não aceitar essa verdade princípio, não importa se você é velho ou jovem, se você é instruído ou não, não importa se você é uma pessoa de fé ou uma pessoa de pouca fé, e não importa a que classe social você pertença ou de que etnicidade você seja. Você, sem exceção, nada terá a ver com os padrões que Deus exige. O que você precisa fazer é esforçar-se para ver pessoas e coisas e comportar-se e agir totalmente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Essa
é a única estrada que você deveria buscar. Você não deveria escolher dizendo: eu aceitarei algo como a verdade se isso se adequar às minhas noções. Caso contrário, eu me recusarei a aceitá-lo. Farei as coisas do meu jeito. Não é necessário que eu busque a verdade. Não preciso olhar para as pessoas, os assuntos e as coisas a partir do ponto de vista das palavras de Deus. Tenho minhas opiniões pessoais e elas são muito nobres, objetivas e positivas. Não são tão diferentes das palavras de Deus. Então, é claro, elas podem substituir as palavras de Deus e a verdade. Não preciso praticar as palavras de Deus a esse respeito, nem agir de acordo com elas. Esse tipo de opinião e método de busca é errado. Não importa quão boas e corretas sejam as opiniões de uma pessoa, elas continuam sendo erradas. De forma alguma podem substituir a verdade. Se você não conseguir aceitar a verdade, tudo o que você buscar será errado. É por isso que eu digo que você não tem escolha na questão de ver pessoas e coisas e comportar-se e agir totalmente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Tudo o que você pode fazer é agir diligentemente de acordo com essa frase e executá-la e experimentá-la pessoalmente, aos poucos ganhando conhecimento dela, reconhecendo seu caráter corrupto e entrando na realidade dessa frase. Só então, o objetivo que você finalmente alcançar será o objetivo que se deve alcançar ao buscar a verdade. Caso contrário, todo o seu trabalho, tudo a que você renunciou e todos os preços que você pagou evaporarão. Tudo será em vão. Você entende? O que significa buscar a verdade? Ver pessoas e coisas e comportar-se e agir totalmente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Isso é correto. Pratique essas palavras conscienciosamente, de modo absoluto e abrangente. Faça dessa frase o objetivo de sua busca e a realidade da sua vida. Então você será uma pessoa que busca a verdade. Não se contamine de forma alguma. Não se contamine com nenhuma vontade do homem. E não se agarre a nenhuma mentalidade de sorte. Esse é o jeito certo de agir. E então você terá a esperança de ganhar a verdade. Portanto, é necessário dissecar e comunicar as noções de bom comportamento do homem? Que orientação e assistência positiva isso pode prover para vocês? Essas palavras podem se tornar a base e o critério para como vocês veem as pessoas e as coisas e se comportam e agem? Sim, elas podem. Se podem, então leiam bem, em oração, essas duas comunhões durante suas reuniões e seus devocionais. Uma vez que você tiver uma compreensão completa dessas palavras, você será capaz de corretamente ver as pessoas e as coisas e comportar-se e agir de acordo com as palavras de Deus. Dessa forma, você terá uma base e um critério para o que você diz e faz.
você verá as pessoas corretamente, e a perspectiva e a postura a partir das quais você vê as coisas também serão corretas. Você não verá mais as pessoas e as coisas com base em suas emoções ou sentimentos, nem com base na cultura tradicional ou filosofias satânicas. Quando você tiver a base correta, os resultados de suas opiniões sobre as pessoas e as coisas serão relativamente corretos. Não é assim que é? Portanto, vocês não podem simplesmente aceitar ou largar essas palavras. Eu não estou me reunindo com vocês e comunicando esses temas só para passar o tempo ou só para me divertir porque estou entediado. Eu faço isso porque esses problemas são comuns a todas as pessoas e são problemas que as pessoas precisam entender em sua senda de buscar a verdade e alcançar a salvação. No entanto, as pessoas ainda não têm clareza em relação a esses problemas. Muitas vezes, elas ficam presas e emaranhadas nessas questões. Esses problemas as obstruem e incomodam. É claro, as pessoas também não entendem a senda para alcançar a salvação. Não importa se seja a partir de uma perspectiva passiva ou ativa, ou a partir de uma perspectiva positiva ou negativa. As pessoas deveriam garantir que elas têm clareza e entendem esses problemas. Dessa forma, quando você encontrar problemas desse tipo na vida real e for confrontado com uma escolha, você será capaz de buscar a verdade. A perspectiva e a postura a partir das quais você vê o problema serão corretas e você será capaz de aderir aos princípios. Dessa forma, suas decisões e escolhas terão uma base e estarão alinhadas com as palavras de Deus. Nunca mais você será enganado pelas filosofias e falácias satânicas. Nunca mais você será perturbado pelos venenos e pelas alegações absurdas de Satanás. Então, quando se tratar de ver as pessoas e as coisas, que é o nível mais básico, você será capaz de ser objetivo e justo em como você vê uma coisa ou uma pessoa. Você não será influenciado nem controlado por seus sentimentos, nem por filosofias satânicas. Portanto, embora reconhecer e discernir os comportamentos que as pessoas acreditam ser bons de acordo com suas noções não seja um assunto importante no processo de buscar a verdade, isso está intimamente vinculado ao dia a dia das pessoas. Em outras palavras, as pessoas encontram essas coisas frequentemente em seu dia a dia. Por exemplo, digamos que algo acontece e você quer agir de um jeito, mas outra pessoa apresenta outra opinião e você não se sente à vontade com o comportamento típico dessa pessoa. Como você deveria tratar sua opinião? Como deveria lidar com esse assunto? Seria errado simplesmente ignorá-la. Visto que você guarda uma opinião ou uma avaliação específica sobre ela, ou uma conclusão que você tirou sobre ela, essas coisas influenciarão seu pensamento e julgamento e provavelmente influenciarão seu veredito nessa questão. É por isso que você precisa abordar
sua opinião divergente com calma, discernindo-a e vendo-a claramente de acordo com a verdade. Se o que ela disse está alinhado com as verdades princípios, então você deve aceitá-lo. Se você não conseguir enxergar o assunto claramente, quando você encontrar uma situação ou pessoa como essa novamente, você sempre se sentirá confuso, despreparado, agitado e aflito. Algumas pessoas podem até adotar medidas extremas para abordar e lidar com a situação, e certamente ninguém desejará ver os resultados disso. Se você usa os padrões de avaliação que Deus exige para ver uma pessoa, é provável que, no fim, o resultado seja bom e positivo. Não haverá conflito entre vocês dois e vocês conseguirão se dar bem. No entanto, se você usa a lógica de Satanás e os padrões das noções de bom comportamento do homem para ver a pessoa, é provável que vocês dois acabem brigando e discutindo. O resultado será que vocês não conseguirão conviver, e muitas coisas resultarão disso. Vocês podem minar um ao outro, menosprezar um ao outro e julgar um ao outro. Em casos sérios, vocês podem até sair no tapa e, no fim, ambos os lados se machucarão e perderão. Ninguém quer ver isso. Portanto, as coisas que Satanás instila nas pessoas nunca podem ajudá-las a ver uma pessoa ou coisa objetiva, justa ou sensatamente. Por outro lado, quando as pessoas veem e avaliam uma coisa ou uma pessoa de acordo com os critérios comportamentais que Deus exige e informou ao homem, e de acordo com as palavras de Deus e a verdade, o resultado certamente será objetivo, pois não é contaminado pela impetuosidade nem pelas emoções e sentimentos do homem. Só coisas boas podem resultar disso. À luz disso, o que as pessoas precisam aceitar? As noções de coisas boas do homem ou os critérios comportamentais que Deus exige? Os critérios comportamentais que Deus exige. Todos vocês conhecem a resposta a essa pergunta e sabem respondê-la corretamente. Ótimo! Encerraremos nossa comunhão sobre esse tema por aqui. O que vocês precisam fazer em seguida é continuar a ponderar e comunicar essas coisas, organizar esses problemas de modo sistemático, encontrar vários princípios de prática e sendas de prática, e então passar por eles e experimentá-los continuamente em seu dia a dia, e entrar na realidade dessas palavras. Evidentemente, entrar na realidade dessas palavras é a primeira verdade e realidade que as pessoas buscam e na qual elas entram. Dessa forma, ao longo da experiência, aos poucos as pessoas alcançam diferentes graus de entendimento e conhecimento de cada aspecto do conteúdo desta comunhão e, progressivamente, elas obtêm ganhos sob perspectivas diferentes. Quanto mais você ganhar, mais profundos se tornarão seu conhecimento experiencial e sua entrada. Quanto mais profundas forem sua entrada e sua experiência, mais profundos se tornarão sua entrada e seu conhecimento experiencial de suas opiniões sobre as pessoas e as coisas
e seu comportamento e ações. Por outro lado, se você não entrar nem um pouco nessas palavras e só vir e entender o significado literal dessas palavras e se contentar com isso, vivendo como sempre viveu, sem buscar a verdade quando surgirem problemas e sem comparar esses problemas com as palavras de Deus, sem resolvê-los de acordo com as palavras de Deus, então você nunca será capaz de entrar na realidade das palavras de Deus. O que significa dizer que você nunca será capaz de entrar na verdade e realidade? Significa que você não é alguém que ama a verdade, e você nunca praticará a verdade, pois você nunca verá as pessoas e as coisas, nem se comportará e agirá de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Você diz: eu ainda vivo bem, embora eu não tome as palavras de Deus como minha base, nem a verdade como meu critério. O que você quer dizer com vivo bem? As coisas vão bem enquanto você não estiver morto? O objetivo da sua busca não é alcançar a salvação, e você não aceita nem entende a verdade. Ainda assim, você diz que está vivendo bem. Se esse for o caso, sua qualidade de vida está abaixo da média, e a qualidade da humanidade que você vive é muito baixa. Tomando emprestada uma expressão coloquial, você se parece mais com um demônio do que com uma pessoa, pois você não come nem bebe as palavras de Deus e não entende a verdade. Você ainda vive segundo um caráter satânico e filosofias satânicas. Você é apenas um não-humano vestido em pele humana. Que qualidade ou valor tem a vida de uma pessoa assim? Ela não beneficia você nem os outros. A qualidade desse tipo de vida é tão baixa, ela não tem valor. Vocês sabem por que eu estou dissecando e comunicando essas noções tradicionais e a cultura tradicional hoje? É só porque eu não gosto delas? Não, essa não é a razão. Qual, então, é o significado de comunicar esses temas? Qual é o objetivo disso? Isso nos ajuda a examinar quais comportamentos e manifestações nós ainda guardamos que são ditados pela cultura tradicional e que são viver segundo filosofias satânicas. Depois de entendermos a verdade e ganharmos discernimento, nós seremos capazes de viver uma humanidade normal de acordo com as exigências e os critérios que Deus nos deu e de trilhar a senda de buscar a verdade. Isso é correto, mas um pouco prolixo. Qual é a resposta mais simples e mais direta? Só existe um objetivo ao comunicar esses temas, que é fazer com que as pessoas entendam o que é a verdade e o que é a prática da verdade. Quando as pessoas tiverem clareza sobre essas duas coisas, elas terão discernimento sobre os bons comportamentos que a cultura tradicional promove. Deixarão de tratar esses bons comportamentos como padrões para praticar a verdade ou para viver uma semelhança humana. As pessoas só podem se livrar dos grilhões da cultura tradicional e se libertar dos entendimentos e das opiniões errôneas sobre a prática da verdade
e os bons comportamentos que as pessoas deveriam possuir se elas entenderem a verdade. Só assim, as pessoas podem praticar e buscar a verdade corretamente. Se as pessoas não souberem o que é a verdade e tomarem a cultura tradicional como sendo a verdade, então a direção, os objetivos e a senda de sua busca estarão todos errados. Elas terão se afastado das palavras de Deus, contrariado a verdade e se desviado do caminho verdadeiro. Assim, estão trilhando sua própria senda e se desviando. Se as pessoas que não entendem a verdade forem incapazes de buscá-la e de praticá-la, qual será o resultado? Elas não ganharão a verdade. E se elas não ganharem a verdade, então, por mais que essas pessoas acreditem, isso não dará em nada. Portanto, a comunhão e dissecção de hoje, dessas noções tradicionais e dessas alegações da cultura tradicional, é um tema muito importante e altamente significativo para todos os crentes. Vocês acreditam em Deus, mas vocês realmente entendem o que é a verdade? Vocês realmente sabem como buscar a verdade? Vocês têm certeza de seus objetivos? Têm certeza de sua senda? Se não tiverem certeza de nada, como poderão buscar a verdade? Poderia ser que vocês estão buscando a coisa errada? Poderiam estar se desviando da senda? Isso é extremamente provável. Assim, embora as palavras que eu estou comunicando hoje pareçam muito simples na superfície, palavras que as pessoas entendem imediatamente assim que as ouvem, e, do ponto de vista de vocês, elas nem parecem ser dignas de ser mencionadas. Esse tema e esse conteúdo estão diretamente relacionados à verdade e dizem respeito às exigências de Deus. É disso que a maioria de vocês não está ciente. Embora, em termos de doutrina, vocês entendam que a cultura tradicional e as ciências sociais da humanidade não são a verdade e que costumes e práticas étnicas certamente não são a verdade, vocês realmente veem a essência dessas coisas claramente? Vocês realmente se livraram dos grilhões dessas coisas? Não necessariamente. A casa de Deus nunca exigiu que as pessoas investissem esforço no estudo de cultura, costumes e práticas étnicos. E a casa de Deus certamente não fez com que as pessoas aceitassem qualquer coisa da cultura tradicional. A casa de Deus nunca mencionou essas coisas. No entanto, o tema que eu estou comunicando hoje é muito importante. É necessário que eu diga isso claramente para que vocês entendam. O objetivo de eu dizer essas coisas nada mais é do que fazer com que as pessoas entendam a verdade e a vontade de Deus. Mas será que todos vocês conseguem entender o que estou dizendo? Se vocês fizerem algum esforço, pagarem algum preço e investirem alguma energia nisso, vocês serão capazes de obter ganhos nessa área e ter sucesso no entendimento dessas verdades.
E ao entender essas verdades e então buscar entrar na verdade e realidade, vocês obterão resultados com facilidade. Um aspecto das coisas que as pessoas acreditam ser corretas e boas, de acordo com suas noções, que nós comunicamos anteriormente, era o bom comportamento do homem. Qual era o outro aspecto? Moralidade e a qualidade da humanidade do homem. Em termos simples, é a conduta moral do homem. Embora todos os humanos corruptos vivam de acordo com seus caracteres satânicos, eles são excepcionalmente bons em se disfarçar. Além dos ditados relacionados especificamente a similitudes e comportamentos superficiais, eles também produziram muitos ditados e exigências referentes à conduta moral do homem. Que ditados sobre conduta moral circulam entre as pessoas? Citem os que vocês conhecem e com os quais estão familiarizados. Então, escolheremos alguns ditados comuns para dissecar e comunicar. Não guarde para si o dinheiro que achar no chão. Tenha prazer em ajudar os outros. Uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão. Sacrifique seus interesses pessoais para o bem dos outros. Retribua o mal com o bem. Uma mulher deve ser virtuosa, gentil e ética. Seja duro consigo mesmo e leniente com os outros. Sim, todos esses são bons exemplos. Além disso, existem: quando beber água de um poço, nunca se esqueça de quem o escavou. Se você bater nos outros, não lhes bata na cara. Se você chamar a atenção dos outros, não aponte suas deficiências. E uma execução só faz as cabeças rolarem. Seja piedoso sempre que possível. Tudo isso são exigências apresentadas em relação à conduta moral do homem. Existem outras? A gentileza de uma gota d'água deve ser retribuída com uma fonte jorrante. Essa também é uma exigência que a cultura tradicional da humanidade tem apresentado referente à conduta moral do homem. E é um padrão para avaliar a conduta moral das pessoas. Que mais temos? Não imponha aos outros o que não deseja para si. Esse é um pouco mais simples e também conta. Há também: eu levaria um tiro por um amigo. Um súdito leal não pode servir a 2 reis. Uma mulher boa não pode se casar com 2 maridos. Nunca seja corrompido pela riqueza, mudado pela pobreza, nem dobrado pela força. E sujeite-se a uma tarefa e esforce-se para fazer tudo o que possa até o dia da sua morte. Esses não são outros exemplos? Assim como este: o bicho da seda da primavera tece até morrer. As velas queimam seu pavio até não terem mais lágrimas. Vejam como são altas as suas expectativas para a conduta e para o comportamento do homem. Querem que as pessoas queimem sua vida inteira como uma vela e se tornem cinzas. Só se considera que uma pessoa tem caráter moral elevado se ela se comportar dessa forma. Isso não é uma expectativa alta. As pessoas
têm sido influenciadas e presas por esses aspectos da cultura tradicional por milhares de anos. E qual é o resultado? Elas estão vivendo uma semelhança humana? Estão vivendo vidas significativas? As pessoas vivem por essas coisas que a cultura tradicional exige, sacrificam sua juventude e até a vida inteira por elas, ao mesmo tempo em que acreditam que sua vida é muito orgulhosa e gloriosa. No fim, quando morrem, elas não sabem pelo que morreram, nem se sua morte teve algum valor e significado, nem se cumpriram as exigências de seu Criador. As pessoas ignoram completamente essas coisas. Que outros ditados e exigências a cultura tradicional faz à conduta moral das pessoas? Cada pessoa é responsável pelo destino de seu país e faça o melhor para lidar fielmente com o que as outras pessoas lhe confiaram. Esses se encaixam bem. Há também a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Essa é uma exigência que diz respeito à confiabilidade do homem. Algo mais? Cresça, imaculado da lama, como um lírio. Essa frase apresenta alguma congruência com esse tema. Acredito que tenhamos citado exemplos suficientes. Os ditados que acabamos de cobrir incluem exigências que foram apresentadas em relação à dedicação do homem, ao patriotismo, à confiabilidade, à castidade e assim como princípios para interagir com outros, e a como as pessoas devem tratar alguém que as ajudou, ou a como retribuir uma gentileza, etc. Alguns desses ditados são mais simples, enquanto outros são um pouco mais profundos. Os mais simples são: tenha prazer em ajudar os outros. Não guarde para si o dinheiro que achar no chão e nunca seja corrompido pela riqueza, mudado pela pobreza, nem dobrado pela força. Essas são as exigências que dizem respeito ao comportamento do homem. Um súdito leal não pode servir a 2 reis. Uma mulher boa não pode se casar com 2 maridos. É uma exigência relacionada à integridade moral e castidade das pessoas. Esses se inserem mais ou menos no escopo dos conceitos da benevolência, retidão, decoro, sabedoria e confiabilidade da cultura tradicional chinesa. Quantos ditados acabamos de citar? 21. Leiam-nos para mim. Não guarde para si o dinheiro que achar no chão. Tenha prazer em ajudar os outros. Seja duro consigo mesmo e leniente com os outros. Retribua o mal com o bem. Uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão. Sacrifique seus interesses pessoais para o bem dos outros. Uma mulher deve ser virtuosa, gentil e ética. Quando beber água de um poço, nunca se esqueça de quem o escavou. Se você bater nos outros, não lhes bata na cara. Se você chamar a atenção dos outros, não aponte suas deficiências. Uma execução só faz as cabeças rolarem. Seja piedoso sempre que possível. A gentileza de uma gota d'água
deve ser retribuída com uma fonte jorrante. Não imponha aos outros o que não deseja para si. Eu levaria um tiro por um amigo. Um súdito leal não pode servir a 2 reis. Uma mulher boa não pode se casar com 2 maridos. Nunca seja corrompido pela riqueza, mudado pela pobreza, nem dobrado pela força. Sujeite-se a uma tarefa e esforce-se para fazer tudo o que possa até o dia da sua morte. O bicho da seda da primavera tece até morrer. As velas queimam seu pavio até não terem mais lágrimas. Cada pessoa é responsável pelo destino de seu país. Faça o melhor para lidar fielmente com o que as outras pessoas lhe confiaram. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. E cresça imaculado da lama como um lírio. Hoje, faremos um estudo avançado de todos os tipos de qualidades boas que a humanidade resumiu em relação à conduta moral. As várias alegações da cultura tradicional sobre a conduta moral apresentam diferentes exigências à humanidade e à conduta moral do homem. Algumas exigem que as pessoas retribuam a gentileza que recebem. Algumas exigem que as pessoas tenham prazer ajudando as outras. Algumas são métodos para lidar com pessoas que não amamos, enquanto outras são métodos para lidar com as falhas e as deficiências de outras pessoas, ou com pessoas que têm problemas. Nessas áreas, elas impõem limites às pessoas, apresentam algumas exigências e padrões. Tudo isso são exigências e padrões que a cultura tradicional tem em relação à conduta moral do homem, e são coisas que circulam entre as pessoas. Qualquer um que cresceu na China ouviu esses ditados com frequência e os decorou. Todas essas alegações sobre conduta moral da cultura tradicional se inserem mais ou menos no escopo de benevolência, retidão, decoro, sabedoria e confiabilidade. É claro, existem alguns ditados que não se inserem nesse escopo, mas todos os principais se inserem mais ou menos nele. Vocês deveriam ter clareza em relação a isso. Hoje, nós não comunicaremos de modo concreto o que uma afirmação específica sobre a conduta moral significa, nem analisaremos de modo concreto o que é a essência de algum ditado específico. Primeiro, quero que vocês façam um pouco de estudo preparatório. Vejam quais são as diferenças entre as alegações da cultura tradicional sobre a conduta moral e os padrões que Deus exige do homem para viver uma humanidade normal. Quais ditados da cultura tradicional conflitam claramente com as palavras de Deus e a verdade? Se interpretados literalmente, quais ditados se parecem com as palavras de Deus e a verdade ou têm alguma conexão com elas? Quais desses ditados são, na sua opinião, coisas positivas e a quais desses ditados você obedecia rigidamente após se converter a Deus, praticando-os e cumprindo-os como se fossem o critério para sua busca da verdade? Por exemplo, sacrifique seus interesses pessoais para o bem dos outros.
Todos vocês estão familiarizados com esse ditado? Depois de se converterem a Deus, vocês não achavam que vocês deveriam ser uma pessoa boa desse tipo? E quando vocês sacrificavam seus interesses pessoais para o bem dos outros, vocês não achavam que tinham uma humanidade um tanto boa e que Deus certamente gostaria de vocês? Ou, antes de você se converter a Deus, talvez você tenha acreditado que pessoas que possuíam a qualidade de retribuir o mal com o bem eram pessoas boas, só que você não estava disposto a fazê-lo, era incapaz de fazê-lo e não conseguia aderir a isso. Mas, após se converter a Deus, você manteve-se fiel a esse padrão e era capaz de praticar perdoar e esquecer em relação às pessoas que o machucaram no passado, ou das quais você se ressentia, ou que odiava. Você pode achar que esse ditado sobre conduta moral esteja alinhado com o Senhor Jesus, quando ordenou perdoar as pessoas 70 vezes 7 vezes e, por isso, você está muito disposto a se restringir de acordo com isso. Você pode até praticar e aderir a isso como se isso fosse a verdade, e achar que as pessoas que praticam retribuir o mal com o bem são pessoas que praticam a verdade e seguem o caminho de Deus. Vocês têm pensamentos ou manifestações como esses? Qual ditado vocês ainda acham ser semelhante à verdade e às palavras de Deus em sua essência, a ponto de até poder substituir a verdade, que não seria um exagero dizer que ele é a verdade? É claro, deveria ser fácil discernir o ditado: cada pessoa é responsável pelo destino de seu país. A maioria das pessoas consegue ver que esse ditado não é a verdade e que só é um chavão enganoso e pretensioso. Cada pessoa é responsável pelo destino de seu país é algo que é dito aos incrédulos que não têm fé em Deus. É uma exigência que o governo de um país faz a seu povo para ensinar as pessoas a amar seu país. Esse ditado é inconsistente com a verdade e não tem nenhuma base nas palavras de Deus. Pode-se dizer que esse ditado fundamentalmente não é a verdade e que ele não pode substituir a verdade. Esse ditado é um ponto de vista que vem totalmente de Satanás e que tem sua origem em Satanás e serve à classe governante. Ele nada tem a ver com as palavras de Deus, nem com a verdade. É por isso que o ditado "cada pessoa é responsável pelo destino de seu país" absolutamente não é a verdade, nem é algo que uma pessoa com humanidade normal deveria defender. Assim, que tipo de pessoa é capaz de confundir esse ditado com a verdade? Pessoas que sempre inventam jeitos de adquirir reputação, status e lucro pessoal, e aquelas que querem ser funcionárias. Elas praticam esse ditado como se ele fosse a verdade para bajular as classes governantes e alcançar seus objetivos pessoais. Há alguns ditados que as pessoas têm dificuldades de discernir. Embora as pessoas saibam que esses ditados não são a verdade, elas ainda sentem no coração
que os ditados são corretos e que estão alinhados com a doutrina. Querem viver de acordo com esses ditados e se comportar dessa forma a fim de elevar o nível de sua moral e aumentar seu carisma pessoal e, ao mesmo tempo, fazer com que os outros pensem que elas têm humanidade e que elas não são não-humanos. Quais ditados vocês acharam difíceis de discernir? Acho que uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão. Foi muito difícil de discernir. Eu o tratava como se fosse uma coisa positiva e achava que aqueles que retribuíam gentilezas com gratidão eram pessoas que possuíam consciência. Faça o melhor para lidar fielmente com o que as outras pessoas lhe confiaram. É outro. Significa que, já que você aceitou uma tarefa de outra pessoa, você deveria fazer tudo o que pode para garantir que ela seja bem feita. Eu achava que isso era uma coisa positiva e algo que uma pessoa com razão e consciência deveria fazer. Quem mais? Há também este. A gentileza de uma gota d'água deve ser retribuída com uma fonte jorrante. Eu achava que uma pessoa que conseguisse fazer isso seria alguém com humanidade e moral relativamente boas. Algo mais? A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Eu achava que, se alguém fizesse o que dizia e fosse confiável, isso seria uma boa conduta moral. Antes, vocês achavam que isso era uma boa conduta moral. Como vocês veem isso agora? Precisamos analisar qual é a natureza dessa palavra. Ela é correta ou errada? É positiva ou negativa? Se alguém diz a pessoas malignas e a anticristos, eu protegerei você. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. E então, quando a casa de Deus investiga e analisa a situação, essa pessoa protege essas pessoas malignas e esses anticristos. Então, ela está cometendo o mal e resistindo a Deus. Esse discernimento é correto. Vocês precisam analisar a natureza dessa palavra, se ela é positiva ou negativa. Se alguém faz algo ruim ou maligno enquanto pratica, a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Então, as pegadas de seu malfeito são iguais à correria louca de cavalos rápidos, que correm diretamente para o inferno e caem no poço sem fundo. Mas, se sua palavra está alinhada com a verdade e tem um senso de justiça e protege o trabalho da casa de Deus e agrada a Deus, então é correto praticar. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Esses exemplos mostram que vocês devem ter discernimento em relação às palavras da cultura tradicional. Vocês precisam discernir entre situações e contextos diferentes e não podem usar essas palavras indiscriminadamente. Existem algumas palavras que, obviamente, não correspondem à realidade e que são claramente erradas. Vocês precisam ser especialmente cautelosos quando lidam com essas palavras. Precisam lidar com elas como heresias e falácias. Há algumas palavras que só são corretas dentro de certos contextos e escopos.
Num contexto ou ambiente diferente, as palavras não se sustentam mais. São erradas e prejudicam as pessoas. Se vocês não conseguirem discerni-las, é provável que vocês sejam envenenados e prejudicados por elas. Não importa se as palavras da cultura tradicional sejam certas ou erradas, nem se façam sentido aos olhos do homem. Nenhuma delas é a verdade, e nenhuma delas está alinhada com as palavras de Deus. Isso é certo. As coisas que o homem vê como corretas não são necessariamente as coisas que Deus vê como corretas. As palavras que o homem considera boas não são necessariamente benéficas para as pessoas quando são colocadas em prática. Em todo caso, independentemente de as pessoas as praticarem ou não, ou de terem alguma utilidade para elas, todas as coisas que não estão alinhadas com a verdade, que não são a verdade, prejudicam o homem. Elas não deveriam ser aceitas e não podem ser usadas. Há muitas pessoas que são incapazes de discernir essas coisas. Tratam as coisas que o homem vê como corretas ou que a humanidade corrupta costuma aceitar como corretas como a verdade e aderem a elas e as praticam como se fossem a verdade. Isso é apropriado? É possível ganhar a aprovação de Deus praticando verdades falsas e pseudo-verdades? Qualquer coisa que a humanidade costuma ver como correta e a verdade é falsa, uma imitação, e deveria ser rejeitada para sempre. Agora, as coisas que vocês acham corretas e positivas realmente são a verdade? Em milhares de anos, nenhuma pessoa jamais negou essas palavras. As pessoas acreditam que essas palavras são corretas e positivas, mas essas palavras podem realmente se tornar a verdade? Não, não podem. Se essas palavras não podem tornar-se a verdade, então elas são a verdade? Elas não são a verdade. Se as pessoas tratam essas palavras como a verdade e as misturam com as palavras de Deus e as praticam juntas, essas palavras e esses ditados podem se elevar ao nível da verdade? De forma alguma. Não importa como as pessoas busquem ou se agarrem a essas coisas, Deus jamais as aprovará, porque Deus é santo. Ele jamais permite que os humanos corruptos misturem coisas satânicas com a verdade, nem com suas palavras. Todas as coisas que surgem dos pensamentos e opiniões do homem vêm de Satanás. Não importa quão boas sejam, ainda assim, elas não são a verdade e não podem se tornar a vida de uma pessoa.